Olá a todos, que tal? Nós outros já estamos aqui em mais um dia de meditação e nós outros hoje dia aprendemos muita coisa que o Senhor Jesus nos ha ensinado com respeito à prática da vida, ao convívio com Ele próximo, com pessoas. São ensinanças que e não há como você simplesmente dizer não entendi ou não sei como fazê-lo. Ele é bem direto em estas orientações que sigue, principalmente no livro de Mateus. Quero recordar-lhes que ele estava dando orientações a seus discípulos e apóstolos neste momento, e então tudo aqui tinha que ser praticado. E não é como você dizer, pastor, não sei como assim, explica-me. Está muito claro, na verdade, tudo. Vamos a comentar alguns detalhes, pero eu creio que você conseguiu entender o mensagem de Jesus neste momento, verdade? Aí nós outros começamos a ele falando de la oração, não? E a importância de você saber orar sem chamar a atenção dos demais, ter esse momento com Deus a sós. Ele a las solas, né? Ele cristiano, ele tem que aprender a ter seu momento com Deus. Você não pode simplesmente orar na igreja ou em momentos em que há pessoas cerca para lhe motivar. A oração tem que ser algo muito íntimo entre você e Deus. Depois nós outros temos aí a outra parte que é o momento que ele nos dá o modelo de la oração. O modelo de la oração que nós outros devemos fazer, que é a oração dele Padre Nuestro. É um modelo, não é para você quedar repetindo, não? Há ensinanças, há uma base, há algo muito importante aí nesta oração para aprendermos a desenvolver todas as outras orações. Pastor, então não pode fazer a oração dele Padre Nuestro? Deve fazê-lo, sempre quando a oração dele Padre Nuestro para você é algo sincero, é o que você quer dizer de hecho, não? E nós temos duas coisas aí bem destacadas. Primeiro, que haga-se tu vontade, não? E quando hablamos haga-se tu vontade, é exponendo o desejo de la vontade dele antes da minha. Uma vez que eu pido a Deus para ser a vontade de Ele, eu não posso logo depois fazer uma lista de pedidos que é minha vontade. Quando eu hablo haga-se tu vontade, eu tenho que entender que a partir deste momento, o que vou a pedir, tenho que estar seguro que é a vontade dele, senão não há coerência em sua oração. E a outra parte é que se estabeleça seu reino, não? Que seu reino, assim como nos céus, aqui na terra. E o reino de Deus é justiça e disciplina. E como que você lidia? Como você está lidiando sua vida? Como que você vive com a justiça e a disciplina? São dois pontos muito importantes para que você pueda pensar e evaluar, porque o reino de Deus é justiça e disciplina. Está bem? Depois nós temos a explicação do ayuno, que similar à oração é algo muito íntimo. E você não deve fazer para que nadie perceba e nadie sepa. É algo que você faz para você ter uma relação com Ele, ter uma relação espírito com Ele. E é muito importante que você, não é que você se vai esforçar tremenda maneira para que ninguém descubra ou não sepa. Não, nada que ver. Pero você tampouco vai demonstrar que você está em ayuno. Está bem? É algo muito personal. Depois vem a parte de los tesouros no cielo, não? Nós devemos destacar os tesouros no cielo, que é a orientação para não acumular, não juntar tesouros na terra. E acabamos de ler na oração do Padre Nuestro que ele habla, dar-nos el pan de hoje. Nos ensina claramente que nós devemos enfocar-nos em las necessidades de hoje, pedir a Deus as necessidades de hoje e confiar que amanhã Ele não vai ser. E, sobretudo, você tem que cuidar, preparar, você tem que ahorrar, podemos dizer assim, o que é no cielo. E isso se resume em você servir a Deus, a ser a vontade de Ele, ok? Depois temos aí, não passei ainda. Depois temos aí a lâmpada dele corpo, os olhos, não? Você tem que entender que os olhos, como os ouvidos, são puentes, são puertas, melhor dito, de entrada de informação. Seu cérebro, ele depende de lo que entra através de seus olhos e ouvidos. É um sentido. É um dos sentidos. Claro, também através do olfato, do paladar, mas normalmente a informação vem ou através dos ouvidos ou através dos olhos. E se seus olhos não estão bem, seus ouvidos não estão bem, imagínate. É como, por exemplo, eu uso mis lentes, aqui, eu uso mis lentes, e essas lentes estão demasiado sucias. Então, tudo que eu vejo, eu não vou ver bem, eu vou ver com certa... vai estar raro, não vai estar clara a informação. Assim são nossos olhos quando eles não estão buenos. Quando nossos olhos não estão buenos, toda a informação que entra através dele
já vai vir deturbada, vai vir de outra maneira, e consequentemente todo o corpo vai actuar desta maneira. Busque sempre ver o melhor lado das pessoas, e sempre consiga ver a ellas com a mirada dele próprio Deus, com misericórdia, ponendo-se em lugar desta pessoa, está bem? Depois nós outros temos aí Deus das riquezas, não? Não é como servir Deus das riquezas. As riquezas neste momento é uma pessoa personificada. Ou seja, servir as riquezas é quando és o centro de minha vida. É quando eu penso o que tenho que fazer para estar rico. É quando eu invierto minha força, minha dedicação para ser rico, para ter plata, para ahorrar, para conseguir, a ponto de sacrificar minha relação com Deus, meu momento com Deus. Então, claramente você não está servindo a Deus. Você está servindo as riquezas, não? Logo depois nós outros temos aí hablando, não? Para não se preocupar. Ele serve, não tem que preocupar-se. Ele deve apenas enfocar-se em servir o Senhor mais e melhor. E Deus claramente aí explica que Ele vai tratar de suprir todas nossas necessidades. Seguimos, teremos a parte de não juzgar. Quando hablamos não juzgar, não se trata simplesmente de você não repreender. Temos que repreender quando necessário a nossos irmãos, a nossos companheiros de fé, mas sempre observando primeiro nossas atitudes. Por isso se basa muito de que antes de eu repreender, eu estou cumprindo o que vou repreender a ele, é como predicar. Eu só não posso predicar aquilo que eu estou vivendo. De igual, eu só posso repreender, de falar com meu irmão, algo que primeiro eu he visto em mim, eu he praticado. Está bem? Depois nós outros teremos aí também, agora em Lucas, né? O mesmo tema, pero em Lucas. E aí é o momento onde nós outros vemos que Deus, ele é o maior retribuidor do universo. Tudo o que você faz, você vai a cosechar. Não se preocupe, o que você faz para Deus, você vai cosechar. Se você não está cosechando boas coisas, certamente é porque não está sendo para Deus ou não está sendo da maneira que se deveria. Pero a culpa nunca será de Deus. Deus nunca te vai faltar em la retribuição. Ok? Depois da parte aí, mais adelante, temos não eche perlas a los cerdos, não? E habla também de los perros. Então, perro e também cerdos eram animais despreciáveis. Eram os mínimos, os mais disciplinados entre os judeus, imundos. Por isso Deus se referiu neste momento. Sempre que você vê esses dois animais citados na Bíblia, você vai ver como animais impuros, imundos, despreciáveis entre os judeus. E aí claramente habla nele sentido de não se dar a palavra para quem não vai valorar. Mas não é para que você pense assim, não vou dar a palavra a fulano, ciclano. Pense se você está valorando a palavra. E como eu valoro a palavra? Ele vai explicar aí mais adiante, pero é quando eu pratico. Se você não consegue pôr em prática essas ensinanças que são claras, você não está valorando e você pode ser considerado neste momento ao nível de um cerdo que pisoteia, que desprecia as perlas que é a palavra. Então, não mira para os demais quando se trata deste versículo, mira a si mesmo, como você tem tratado a palavra que chega a você. Depois, nós outros vamos ter aí, pidam e se los dará, verdade? Para pedir. Pedir, buscar e de amar são atitudes, são ações que só lo hago na vez que creio. É um exemplo bem claro. Você vai amar a seu vecino. Você vai tocar a já porque você crê que ele vai contestar. Imagina ter que você ver seu vecino saindo para viajar com toda a família. Você sabe que não há nada em casa. Você vai já para tocar na porta? Não vá. Por quê? Porque é uma certeza que não há nadie. Você só não vai tocar quando você está seguro que alguém lhe vai contestar. Essa é a fé. Eu só amo, busco e pido quando eu creio primeiro. Primeiro eu creio e depois eu tomo uma atitude. Aí entra a parte de accionar, de actuar, de praticar. Está bem? Então, esses verbos, essas ações, são materializações de minha fé, de minha crença. Logo depois vamos ter a regra de ouro, a grande regra de ouro da Bíblia, considerada a regra áurea, que é: haga a los demás lo que lhe gostaria que hiciera usted. Não haga a los demás lo que não lhe gostaria que hiciera usted. É uma base para o cristianismo. Se você não sabe muita coisa de cristianismo, um princípio básico é poner a Deus sobre todas as coisas e fazer os demás lo que você quer que haga para você e não fazer os demás lo que você não quer que haga para você. Com esses dois primeiros passos, qualquer pessoa já se vuelve uma cristiana exemplar, se los pratica. Não é difícil praticar toda esta etapa da Bíblia, é muito fácil. E você tem que pensar, meditar se você lo está fazendo, ok? Depois temos aí as duas portas, não?
claramente vivió de una manera justa, y vivir de una manera justa y disciplinada es pasar por la puerta estrecha. E será que você está passando com bastante esforço? Depois vai falar del árbol e de su fruto, não? E é claro, obviamente, você não vai conhecer uma pessoa apenas na igreja ou em alguns momentos singulares. Você tem que conviver um pouco com ela. E aí você vai conhecer seus frutos. Quando você convive com ela, você consegue ver claramente se é exível o que é as obras da carne e fruto do Espírito. Então se conoce na árvore através de seu fruto. É impossível uma pessoa que nasceu de Deus não produzir o fruto do Espírito Santo. Assim como também é impossível uma pessoa que é perturbada produzir este fruto. Então, se ele convive, te vai mostrar isso. De igual maneira, depois vai falar da palavra que sai da boca, porque a boca habla o que o coração está lleno. Há que observar também o que uno habla. E através disso, você vai conhecer a uno. Pero mais que falar de outros, você vai conhecer a si mesmo. Você vê o fruto do Espírito Santo em sua vida, são 9. Você conhece? Você vê? E o que você habla revela se você é uma boa ou uma mala árvore, se você nasceu ou não nasceu de Deus. E caso seja negativa a sua resposta, há que pronto solucionar isso. Está bem? Depois vamos ter falando aí dele homem prudente, não? O homem prudente e ele insensato. E claramente é aquele que escuta e pratica. E vuelvo na pergunta que já hice 3 ou 4 vezes só no oi. Você pratica tudo o que hablamos aí agora? São ensinanças práticas, fáceis de entender, pero não fáceis de praticar. Você está praticando? Quem pratica o que está escrito aí é aquela pessoa que está construindo sua vida espiritual com base. Se você não pratica, você vê que está falhando, a qualquer momento você vai cair, a qualquer momento você vai perder tudo. Porque nós precisamos de uma base para resistir as tempestades que vêm para todos, as perseguições, guerras. Prepare-se, vendrá. Como que você tem construído sua base? Não é fácil, é difícil. É com muita renúncia e sacrifício, pero é assim que eu hago uma vida sólida. Está bem? De igual maneira também, fazer o que Deus manda. Ele habla, não? Por que me jamais me Senhor, se não hacéis o que eu os mando? Isso também é construir em la roca, construir uma vida sólida, fazer o que Ele manda. E aí está, várias ordens dele. Você lo hace? Você lo pratica? Pensa bem a respeito de isso, ok? E para concluir, nós outros falamos aí que as multitudes se assombravam com tudo que ele falava, porque ele falava com autoridade. A palavra em si já tem autoridade. Pero quando a palavra é predicada por quem vive, crê e vive esta palavra, ela sai com autoridade. Ah, pastor, eu quero ter autoridade para predicar, para falar. Quando eu hablo a palavra de Deus na evangelização com minha família, com meus amigos, eu quero que eles percebam que há autoridade. Não é difícil. Basta ser pronunciada por alguém que crê nesta palavra e vive esta palavra. Aí, tal como Jesus, suas palavras também serão de autoridade. Esta foi nossa meditação de hoje. Espero que vocês estão dedicando-se. Corre, não perdas, não se atrase. Dedicar seus 15 e 20 minutos de leitura diária e seguramente Deus lo vai a capacitar e ajudar. Você terá este ano muito melhor que os demais. Está bem? Que Deus os bendiga e hasta nossa próxima gravação.